verdade, dentro do xamanismo, isso é proveniente do não. Na verdade, após o xamanismo veio o paganismo e que veio o culto à grande deusa. Bom, se existe a grande deusa, existe o grande Deus. Não é? Baseado então nas culturas aborígenes e tribais, surgiu também a Wicca, surgiu assim a bruxaria, surgiu assim a pagelança. Não é? Então, assim, o interessante é que em cada tradição dessa, o arquétipo de Deus e da deusa é evidente. Então, na Índia, no Nepal e no Tibete, o arquétipo do grande espírito, que aqui no Brasil, os povos indígenas chamam de Tupã, e nos Andes chamam de Viracocha, que nos Estados Unidos, na América do Norte, chamam de Wankantanka. Então, para esse povo oriental, aborígene, o arquétipo do grande espírito é Shiva, que é o pai do xamanismo. E, na verdade, Shiva ele começou a ser cultuado muito antes dos Drávidas ou Dravidas, que foram uma das civilizações mais aborígenes da Índia. Na verdade, muito antes, né, antropologicamente falando, existiram os proto-australoides, que foram de fato os primeiros aborígenes da Índia. E eles foram os primeiros, então, a divinizarem o grande espírito na figura de Shiva como Pashupati, que é uma figura de Shiva aborígene. Shiva está sentado em posição de lótus e ele possui 2 chifres. Né? E ele é considerado, esse Pashupati, como o senhor dos animais. E hoje existe ainda muitos templos na Índia, não é, dedicados a Pashupati. Na verdade, a questão shivaísta ela é um pouco mais abrangente, ela é um pouco mais complexa, né? Porque ela vem muito antes da era védica, de onde surgiram depois os Vedas, né? E surgiram então várias denominações shivaístas, os Nagas, né? o Shaivismo da Caxemira, e depois surgiram várias Gaudias, várias escolas filosóficas na Índia, e então começaram a estudar as características de Shiva em paralelo. E aí veio então Shiva como a figura de Nataraja, que é o deus do yoga, deus da meditação. Aí veio Shiva Shankara, que é o benévolo, o Shambho, Nilakanta, ou seja, segundo os estudos mais ortodoxos indianos, não hinduístas, porque o hinduísmo surgiu muito depois, ou seja, as pessoas têm quando ouve falar de xamanismo ancestral, xamanismo oriental, a primeira coisa que lhe remete é alguma semelhança com o hinduísmo. Isso é um erro crasso. Ou seja, por quê? Porque quando fala de Shiva, a primeira coisa que se remete é o hinduísmo. Né? E Shiva ele é presente na cultura indiana mas muitos milênios antes da existência do hinduísmo. Então Shiva ele vem a calhar como aquele arquétipo de divindade que trouxe do mundo dos deuses a primeira bebida sagrada dos xamãs. Olha, e qual é a primeira bebida? Que é chamada de Soma, ou Rita. Né? Então, as lendas e a história de Shiva é que ele trouxe do mundo dos deuses esse suco divino, transcendental, que proporcionava aos yogis, aos devotos, né, aos sábios da Índia, aos sábios, quando bebiam a bebida, ter então uma experiência transcendental, de expansão da consciência, e ter um contato com as divindades, com o mundo espiritual. E a partir de então, é dito, né, pelos Vedas então, e pelas escrituras sagradas, os Shastras shivaístas, que a partir de então foi que as bebidas sagradas, a partir do Anhita, começou a disseminar pelos continentes. Aí foi para a Sibéria, que é onde de fato teve uma alavancagem muito grande do xamanismo, né? Pelos povos siberianos, pelos povos mongóis, né? Culturas aborígenes desses países, e aí pelo Estreito de Bering, essa medicina passa então para a América do Norte, chega no Alasca, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, e aí eles então acessam as plantas mestras professoras, que delas podem ser fabricadas as bebidas sagradas que remetem as pessoas, os xamãs, os sacerdotes, a experiências transcendentais e comunicações com o mundo espiritual, para que possam então curar as pessoas. Então, nos Estados Unidos ficou muito famoso, na região do México, com fronteira dos Estados Unidos, o peyote, né? Que é um cacto, à base de mescalina.
E aí depois então, essa medicina desce para a América do Sul. Então chega nos Andes, né? Nos Andes, então eles conhecem o Achuma, que é um outro cacto, depois batizado de São Pedro pela Igreja Católica. E aí então vem o Ayahuasca, né? Que é o grande fenômeno transcendental do momento do planeta, que no nosso país tem uma aceitação surpreendente. Inclusive hoje o ministro da Cultura, Gilberto Gil, está com uma causa em conjunto com a ONU, né, de fazer da Ayahuasca uma celebridade, de fato, por reconhecimento que tem um potencial de autoconhecimento, de cura indígena transcendental para as pessoas. E hoje é um berço brasileiro, né? Hoje é um selo do Brasil, porque nós brasileiros, hoje eu conheço mais de 40 países, viajo à procura de ensinamentos e para também estar passando um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu durante o tempo. E quando você fala que você é brasileiro, a primeira coisa que remete as pessoas lá fora, é aquele país dos índios, né? Ou seja, aquele do Amazonas. Então, nossa, já que a gente tem essa imagem internacional, então por que então não explorar a nossa espiritualidade indígena? E hoje então vem pessoas de todos os continentes nos procurar, vem pessoas dos Estados Unidos, vem europeus, vem asiáticos, vem australianos, vem africanos, né? Gente também daqui da América do Sul vem nos procurar para ter esse contato com a transcendência, né? Com o divinismo. E essa parte, quer dizer, eu acho que quando você falou em cura, e pelo que você está explicando, quer dizer, envolve uma coisa holística, espiritual, e com base nas tradições de ervas, talvez pedras também, quer dizer, como é que é para o povo se beneficiar do que você faz, do que você estudou? Quer dizer, quais são, o que pode ser oferecido à população? Bom, hoje o nosso público-alvo são pessoas de todos os níveis culturais, de todos os níveis intelectuais. Essas pessoas, elas, em primeiro lugar, elas têm um medo muito grande com o desconhecido, né? Por quê? Porque os xamãs, né, eles trabalham com os enteógenos, com os expansores de consciência, né? Onde promovem, então, com esses expansores, experiências de desdobramento astral, de viagens astrais, né? Onde o espírito, digamos assim, se retira, a grosso modo falando, do corpo e vai, então, para as outras dimensões para receber ensinamentos transcendentais de cura. Quer dizer, que isso é provocado, quer dizer, isso é facilitado ou provocado por uma medicação. Por uma medicina indígena, digamos assim. Então, assim, as pessoas, elas têm um determinado receio porque não conhecem. Então, tem um ditado indígena que fala, aquilo que você tem medo, te destrói. Né? E se você não se aproximar do seu medo e não desenvolver, você morre. Então, as ervas estão aí para isso. Tem um xamã, um grande mestre meu, que falava assim para mim, a caie xamana. É nas plantas que estão todos os códigos de todas as estrelas. Olha. De todos os povos. E quando você então começa a se permitir, a se conhecer, a se trabalhar, a entrar no seu interior, para praticar a sua espiritualidade, manifestá-la, para que você possa ser um ser humano mais feliz, mais integrado com o seu meio, com seus relacionamentos profissionais, amorosos, íntimos, não é? E tudo isso graças a essas bebidas sagradas indígenas, às ervas, ao trabalho da pagelança, ao trabalho bioenergético. Aí entra a questão holística, porque todo o trabalho xamânico, ele não visa, como ao contrário da medicina tradicional, ajudar apenas a pessoa a sanar algum problema temporário do corpo físico. Aí, a visão holística é que o trabalho xamanístico, ele promove a cura não apenas no físico, mas nas outras camadas da consciência do ser, que são os corpos emocional, mental, astral, psíquico e espiritual. Daí vem a calhar o termo holístico. Então, o xamanismo, ele é baseado no holisticismo? Sim, ele é. Por quê? Porque ele envolve cura em todos esses níveis, compreende? Compreendo. Então, toda a
nossa medicina ela é baseada